A ministra do Transporte, do Esporte, estávamos falando de transporte, a ministra do Esporte, Ana Moser, voltou a usar o de um mês ao comentar a tragédia no litoral norte paulista. Ana falou e ninguém entendeu nada. Ela deu uma entrevista à Globo News. Vamos acompanhar. Uma situação muito complicada, né? E realmente muitas das situações a gente ainda não tem nem muita ideia, né? Do que está acontecendo, do que aconteceu e que, enfim, que as histórias vão aparecendo aí e as emergências vão aparecendo, né? Mas é um momento de, assim, numa região lindíssima, né? Um momento de uma comoção, assim, geral e que acho que afeta a vida de todo mundo e que acho que também é uma oportunidade de rever uma série de coisas e enfim, né? Tentar construir um futuro melhor aí. No momento é a emergência e ao mesmo tempo, como disse hoje o presidente Lula, né, preparar o futuro, né, rapidamente preparar o futuro aí para construir uma realidade nova, né, uma realidade diferente, enfim. Assunto para Ana Paula Henkel, é hora de rever uma série de coisas, Ana. Eu estou querendo jogar esse primeiro comentário para o Augusto, porque eu não sei o que falar, sinceramente, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. É um governo extremamente ideológico. Não tem nada de técnico nesse governo e ministério nenhum. É impressionante a vergonha que estamos passando nas entrevistas de 37 ministérios. O que uma ministra do esporte, por que a ministra do esporte estaria dando uma entrevista sobre essa tragédia no litoral norte de São Paulo? Não dá para entender, parece que é um governo que vive 24 horas numa propaganda para ficar falando o presidente Lula, o presidente Lula, o presidente Lula. Aí quando você vai perguntar alguma coisa ao presidente Lula, o que o presidente Lula fala? O Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Ou seja, nós estamos há 45 dias passando vergonha com qualquer ministro que abre a boca. É impressionante, acho que nunca estivemos num nível tão baixo de governo no sentido técnico da coisa. Você pode discordar de um governo com uma ideologia mais à esquerda, mais à direita, uma reforma econômica, um olhar financeiro, uma perspectiva no campo financeiro diferente. O espectro político-ideológico da esquerda, da direita, esse espectro grande ali no meio, as pessoas enxergam reformas econômicas de maneira diferente. Agora, não tem nem como discutir, porque os peões desse governo, eles só abrem a boca para falar ou bobagem ou coisas completamente sem sentidos. 9, 10 ministros sobrevoando as áreas afetadas. São 9 ministros do quê? São secretários do Ministério do Transporte, da Defesa Civil? Não, é um governo para ficar 24 horas falando bobagem e numa propaganda, numa campanha, num palanque eterno. Impressionante. Você que é um profundo conhecedor do Dilmês aí. Ana, não, pois é, como eu me concentro muito no Dilmês, eu acho que eu não vou conseguir decifrar outros dialetos. Então eu estou tentando falar igual. Então, se eu encontrar a Ana Moser, eu vou, por exemplo, dizer a ela o seguinte: olha, dessa declaração. Olha, o esporte, como nós sabemos, é importante por causa da importância do esporte. Então, quando ocorre uma tragédia, toda tragédia é trágica, é assim como acontece, então a gente tem que pensar em quem pratica esporte tem ao nível do mar se pratica esporte, como sabe a Ana, né, jogou muito tempo na praia, pode jogar vôlei, futevôlei e tal, nós vamos desenvolver futevôlei no governo Lula. E também tem o esporte praticado mais no alto, né? E precisa tomar cuidado com isso, porque essas coisas, com essas quedas de barreiras, pode prejudicar, por exemplo, a asa delta. O pessoal que pula de asa delta, e o presidente Lula quer desenvolver a asa delta também nessas regiões. Por isso, nós precisamos consertar as estradas para transportar
a Asa Delta, evidentemente os atletas, e mais explicações, vocês, por favor, se dirijam a Ana Paula Henkel, porque ela sabe falar, né? Não é meu forte, ela sabe falar, ela sabe desses esportes, ela sabe da importância do esporte. E se nós duas não conseguirmos, né, resolver isso, tem sempre a senadora Leila, que sabe o que se deve fazer numa região tão bonita como o litoral norte de São Paulo. Está contratado, Augusto. Pronto. E aí, Cris, quer comentar? Tentar traduzir aí o intraduzível? É o que eu ando conversando com ela, ando conversando. Traduziu nada, né, Paula? Na internet, ontem, quando eu vi esse vídeo, eu me atenho aos comentários que são muito mais valiosos, pelo menos a gente se diverte um pouco. É a incrível arte de falar muito e dizer nada, né? Ela está exercitando isso na qualidade de ministra do Esporte, convidada a falar sobre tragédia no litoral de São Paulo. Eu concordo com a Ana, o que uma ministra do Esporte está falando sobre isso, mas vamos retroceder, dar um passo ainda para trás, porque que tem jornalista pedindo opinião de ministra do Esporte acerca desse tema. Mas só para divertir um pouquinho nossa audiência aqui, que eu sei que deve estar ali agitada no chat, o melhor comentário que eu vi no Twitter ontem, quando começaram a divulgar esse vídeo, foi de uma pessoa que divulgou uma tabelinha que é um manual de como falar muito sem dizer nada. São 4 colunas com várias pequenas frases que você pode ir emendando, e no final diz que há 40 mil combinações possíveis, o que equivale a falar ininterruptamente por mais de 40 horas sem dizer absolutamente coisa alguma. E a pessoa divulgou dizendo que a Ana Moser deve carregar esse manual no bolso. E aí tem coisas do tipo, caros colegas, a execução desse processo, a complexidade dos estudos efetuados, exige a precisão e a definição dos conceitos de participação geral. E aí eu acrescento algumas frases que ela vem dizendo, vamos pensar no futuro, o futuro precisa ser resolvido. Ela mete o presidente Lula no meio, né, para parecer que algo está sendo feito, e fica por isso mesmo. Quer dizer, parece que falta um ponto final até na história, porque não tem a argumentação. É aquela história, né, de onde não se espera nada virá. Olha só, eu estava fazendo essa declaração no estilo da Ana Moser, e agora eu completo. Se eu fizesse essa declaração aqui seriamente, a Paula até começou a me olhar com estranheza quando eu passei a falar como a Ana Moser, achando que eu estava ficando louco mesmo. Se eu falo isso, vocês vão duvidar seriamente da minha sanidade, né? Como é que ela fala isso e continua ministra? A cabeça dela ali está com um problema, tem sérias avarias. Sérias avarias, precisa ser examinada, é um caso clínico. Vai fazer o que no esporte? O que você acha, Ana? Pode aparecer alguma ideia? Aí não aparece. A ideia começa a se desenhar ali, de repente... Se desentrega, né? Pronto. Mas tem um outro ponto, Augusto, que mostra exatamente o perfil desse governo como um todo, tá? Não é só no Ministério do Esporte, não. Que é esse complexo de superioridade. Ora, eu já fui chamada para falar sobre a economia dos anos 50 nos Estados Unidos e eu simplesmente falei, eu não sei falar sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso de alguém. Então, se alguém me chamar para falar, Ana Paula, você pode dar uma entrevista sobre a tragédia no litoral de São Paulo? Eu vou falar, eu não sou a pessoa adequada para falar sobre a tragédia no litoral de São Paulo, eu vou dar a minha opinião como cidadã, como jornalista, do que eu vejo que pode ser modificado pelo que nós já vivemos, pela minha experiência ali com a própria Serra Fluminense. Agora, falar, dar especificamente uma entrevista falando do que eu acho que tem que ser feito num conjunto ministerial, eu como ministra do Esporte, falar da tragédia no litoral de São Paulo, mas esse é o ponto desse governo. O Haddad fala como se ele fosse um grande PhD em economia. A cantora lá, ministra da Cultura,
também não consegue dar uma entrevista de 2 minutos sem não falar nada com absolutamente nada. Ela vive puxando lá o secretário dela, não, fulano, vem aqui, fala você, porque chega na parte técnica, não consegue desenvolver 2 frases, não consegue ouvir um questionamento pertinente de um jornalista e responder à altura daquela pergunta, ou então, se quer falar, não entendi, o senhor pode repetir a sua pergunta? Então, esse complexo de superioridade, nós somos, nós sabemos, é aquilo que eu falei no meu primeiro comentário, é o Davos, é a elite, os ungidos, eles sabem o que é melhor para você, cidadão, você não sabe o que é melhor para você, nós sabemos o que vai... que mostra o oposto do governo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falava o quê? Paulo Guedes, meu posto Ipiranga, é ele que resolve. Ministro Tarcísio, é ele que resolve. Ministra Tereza Cristina, aí você pega a entrevista de cada ministro do antigo governo e você vê a parte técnica de cada um. Agora, o triste disso tudo é que os atletas sempre reclamaram que o Ministério do Esporte tinha que ser extinto, tinha que ser secretaria, porque ele nunca tinha uma pessoa ligada ao esporte para comandar a pasta, e aí quando tem, é isso. Para completar o meu comentário, eu acho o seguinte, quem escolheu? Quem escolheu? Com base em quais critérios? Por que a Ana Moser? Porque ela foi uma boa jogadora? É isso? Pelo seguinte, eu acho que uma das formas mais estranhas de insanidade é a pessoa se levar tão a sério que é incapaz de se olhar com ironia. Ela não sabe, ela não é capaz de olhar isso aí e falar, mas que bobagem, o que eu falei, preciso melhorar. Não, ela acha normal esse tipo de declaração. É isso que eu acho estranho. A Dilma passou 5 anos, a gente se diverte aqui, mas olha a gravidade da coisa. 5 anos sem dizer uma única frase que merecesse registro e conseguiu falar 2 ou 3 frases com começo, meio e fim. Ela não conseguia. É o caso da Ana Moser. Como é que alguém que não consegue articular uma frase, não consegue juntar sujeito e verbo, não sabe como acrescentar um predicado, como é que ela vai fazer traçar uma política esportiva para o Brasil que nunca existiu? Como é que ela pode ocupar esse cargo? Qualquer cargo, ela não pode ser secretária municipal de esporte. Você precisa ter alguma ideia. E mais, eu só convivo com pessoas capazes de se olhar com ironia, capazes de rir de si próprio, porque todos nós somos assim, temos falhas, fazemos lambanças, bobagens. Se você começa a se olhar como um príncipe na vida, você já é uma pessoa estranha. Se você se olha como príncipe e fala como uma besta quadrada, aí o caso é gravíssimo. O pessoal aqui no chat está lembrando da Dil Moser, que a gente já resgatou aqui. Esse é o Dil Moser, tá certo. E a resposta para a sua pergunta, Augusto, ela está ali exatamente porque ela pagou um pedágio ideológico durante muitos anos. Inclusive na era muito corrupta do petismo. Fechou os olhos. É isso. Cris, a produção achou ali o manual de como falar quantas horas aí, sem dizer nada? Olha, tá aqui, dá para falar mais de 40 horas sem dizer nada, se fizeram uma combinação dessas frases aí. Do mesmo modo, o novo modelo estrutural aqui preconizado assume importante posição na definição do nosso sistema de formação de quadros. É fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas prejudica a percepção da importância, e assim vai. É um monte de frases feitas, uma brincadeira que o pessoal divulgou na internet aí, achando que é o manual que vem sendo usado pela Ana Moser. Ah, e não só por ela, né, Cris? Outros ministros também estão fazendo uso. Você acha que esse manual está rodando lá em Brasília? Já publiquei no meu Twitter, quem quiser ver com mais detalhes e formar umas frases que façam sentido.